Depois do passeio feito pelo professor Paulo Cunha, no ciclo do Recife, e em seguida a panorâmica que nos foi apresentada por Raquel do Monte sobre o período que vai dos anos 40 aos anos 60, nós vamos falar agora de outro momento importante da produção cinematográfica pernambucana, que ficou conhecido como o ciclo do Super 8. O ciclo do Super 8 foi uma movimentação que aconteceu aqui no estado de Pernambuco durante os anos 70 e o início dos anos 80. Como talvez vocês não conheçam, mas o Super 8 é uma bitola amadora que foi lançada em meados dos anos 60, que é um aperfeiçoamento do equipamento em 8mm. Enquanto o 8mm era um filme que tinha perfuração nos dois lados, o Super 8 foi um aprimoramento dessa bitola quando se amplia o quadro e se coloca a perfuração em apenas um dos lados. E esses equipamentos, inicialmente, eles foram pensados para atender a uma demanda de produção fílmica voltada para cineastas amadores, que queriam filmar suas viagens, suas festas de aniversário, a família. Então, era um equipamento que nós pudemos fazer uma comparação com o vídeo doméstico, né? Hoje em dia, qualquer pessoa possui uma câmera de vídeo e que utiliza exatamente para registro desses acontecimentos familiares. Então, a destinação inicial do equipamento Super 8, quando foi lançado pelas empresas de equipamento fotográfico, juntamente com a Kodak, né, que produzia os filmes, ele tinha esse objetivo. Mas as câmeras em Super 8, que inicialmente, digamos assim, eram um pouco limitadas, tinham câmeras mudas e apenas com 16 quadros por segundo, elas foram evoluindo aos poucos e chegou-se a ter câmeras muito sofisticadas, que captavam som com velocidades diferentes, né, 16 quadros por segundo, 24, 32, enfim, com uma série de recursos que fazia da câmera de Super 8 algo muito semelhante em termos de captação de imagem aos equipamentos em 16mm. Elas tinham filmes em preto e branco, filmes coloridos, filmes mudos, filmes sonoros, e o processo era um processo muito simples e que equivalia ao que a gente teve até bem pouco tempo com revelação, por exemplo, dos filmes fotográficos. Você fazia as fotos, né, pegava o filme, enviava, colocava numa loja, esse filme era encaminhado para o laboratório, ele era revelado e você recebia tanto os negativos revelados quanto os fotogramas, as fotos impressas para sua utilização com o destino que você quisesse. E o Super 8, de certa forma, funcionava da mesma forma. Você filmava, os filmes, os cartuchos, eles eram em torno de 3 minutos de duração e você pegava esse filme, encaminhava para o laboratório, esse laboratório revelava e já entregava para você o positivo. Então era um processo, digamos assim, mais ágil, mais rápido, um pouco diferente do processo das câmeras semiprofissionais ou profissionais. E também você, com o Super 8, você tinha todos os equipamentos, todos os recursos para fazer a montagem, fazer a finalização. Você tinha um editor de imagens, você tinha gravadores para fazer a adaptação de banda sonora. Então, na verdade, o Super 8, enquanto equipamento, era um mini laboratório, um mini estúdio de cinema. Com aqueles equipamentos, você conseguia produzir um filme, editá-lo, fazer tudo que era feito no cinema profissional. A diferença, claro, era o tamanho da bitola. Então os projetores eram projetores especiais para o Super 8, mas a qualidade da imagem, embora não fosse tão boa quanto o 35mm, mas ela se aproximava do 16mm. Se você tivesse um bom projetor que tivesse uma lente de ampliação, a projeção tinha a qualidade de imagem muito próxima do 16mm. Já o som, a reprodução de som já era um pouco mais complicada, porque enquanto nos equipamentos profissionais você tem o som óptico, a reprodução de som é através do fotograma, no caso do Super 8 era uma reprodução magnética, em banda magnética. Então isso era um problema, uma dificuldade que você tinha com o Super 8. Um outro problema também que existia era com relação à profundidade de campo. Então o Super 8 era uma câmera que o alcance, né, quando você dava um zoom,
ou quando se afastava, você perdia muito, porque o fundo da imagem ela ficava, digamos assim, confusa. Você não tinha a qualidade e a nitidez que você tem com o equipamento profissional. Uma coisa também que é importante ressaltar é que esses equipamentos eles tinham um preço acessível. Bom, eles não eram tão baratos, mas eles tinham tanto as câmeras quanto o filme, ele era acessível a qualquer pessoa de classe média. Claro que se você quisesse um equipamento, uma câmera mais sofisticada, os preços iam subindo. Mas com a câmera simples, com esses filminhos de 3 minutos, você conseguia fazer uma produção cinematográfica de um determinado nível sem ter um custo muito alto. E no caso aqui em Pernambuco, os primeiros equipamentos que vão chegar, as primeiras câmeras, isso vai ser no final da década de 60 e início dos anos 70. Principalmente pessoas que viajavam para a Europa ou para os Estados Unidos, onde esses equipamentos já estavam bastante difundidos, então começaram a comprar câmeras de Super 8 e trazer para aqui, para o Recife, como também isso aconteceu em outras partes do país. O Super 8 ele estava tão disseminado, de certa forma, que, por exemplo, existia filmes de produção comercial de Hollywood, por exemplo, filmes curta-metragem, filmes de animação, por exemplo, filmes de Chaplin, do Gordo e o Magro, até mesmo filmes de clássicos do cinema em versões, eram feitas edições mais reduzidas, mas você poderia chegar numa loja e comprar um filme para assistir em casa como se fosse, como a gente faz hoje com o DVD, com o vídeo doméstico. Mas é interessante pensar que todo esse esquema de produção de equipamentos era voltado para esse uso doméstico. E aí o que é que vai acontecer? Aqui no Recife, não só aqui no Recife, mas em outras capitais brasileiras, mas também em várias cidades do mundo, o Super 8 também ele terminou ganhando uma outra utilidade. Foi quando os artistas plásticos, principalmente eles, começaram a experimentar o uso do Super 8 para filmar as suas atividades artísticas. Então era muito comum, sobretudo, os artistas performáticos, que anos 60, anos 70 é o auge dos happenings, das performances, e as exposições incorporavam não apenas suportes tradicionais, como pintura, como escultura, mas também incorporava muitas interações com outros meios de comunicação, com áudio, com audiovisual, com cinema. E aí o Super 8 possibilitava a esses artistas não apenas introduzirem filmes no meio das suas exibições, das suas exposições, mas também utilizar esses filmes como expressão da sua arte. E esse uso aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Inglaterra. Então, por exemplo, o Andy Warhol, o famoso artista da pop, ele fez vários filmes em Super 8. Ele fez em 16, mas ele também usou Super 8. Na Inglaterra temos o Derek Jarman, que era um artista plástico, depois se torna cineasta. Ele fez várias produções, instalações utilizando o Super 8. E aqui no Brasil a gente pode anotar, por exemplo, Elliot Sica, que é um artista que lidava com essas linguagens, que também vai se apropriar do Super 8 e vai produzir filmes que se relacionam diretamente com a sua produção artística. E uma característica do Super 8, daí essa apropriação pelos artistas plásticos, é a liberdade criativa, a possibilidade de experimentação e uma produção fora do grande circuito de estúdios, dos filmes comerciais. Então, o Super 8 ele era um instrumento de expressão e de experimentação. E aqui em Pernambuco, nós vamos então registrar as primeiras realizações que vão ser feitas por Frederico Pernambucano de Melo, que fez uma documentação de atividades do banditismo no sertão. Ele está fazendo uma pesquisa sobre o tema e ele utilizou as câmeras, filmes em Super 8 para fundamentar, para recolher informações. Um outro nome que vai aparecer nesses primórdios do Super 8 aqui em Pernambuco é Firmo Neto, que vocês lembram que ele foi o autor do primeiro longa-metragem, depois do Ciclo do Recife, que é o filme O Coelho Sai, e depois ele foi cinegrafista de cinejornais, e ele é uma pessoa então que tinha uma grande vivência com o cinema aqui em Pernambuco. Era um autodidata.
e que também fazia filmes para sobreviver, filmes de casamento, de aniversários. Ele trabalhava com esse tipo de produção e trabalhava com o 16mm, que encarecia essa produção. E aí a chegada do Super 8, né? Então o Firmo Neto era uma pessoa muito curiosa, ele consegue também comprar uma câmera e ele é o primeiro, monta um dos primeiros laboratórios para Super 8. Então ele começa a trabalhar com o Super 8 aqui, fazendo essas filmagens. Posteriormente, ele também vai terminar trabalhando com os realizadores de Super 8 em Pernambuco. Um outro nome também que a gente pode lembrar é o da cineasta Kátia Mezzel, que é conhecida até os dias de hoje, que também rodou uma série de pequenos filmes em Super 8 em viagens que ela fez pelo norte da África e na Europa. Então, na região da Espanha, Marrocos, já na África. Então, ela tem esses filmes também que são nos primeiros registros em Super 8 feitos, embora tenham sido rodados fora de Pernambuco, mas depois eles chegaram a ser exibidos aqui. E nesse período, então, o que vai acontecer? Você tem nos jornais pernambucanos. No Diário de Pernambuco tínhamos Fernando Spencer, que era uma pessoa que já tinha trabalhado, tentara fazer cinema, mas não conseguia concluir seus filmes por conta de ter que rodar em 16mm, não tinha recursos suficientes para concluir seus filmes, e aí ele toma conhecimento da existência do equipamento Super 8, dessas primeiras produções, e ele se entusiasma e começa a divulgar na sua coluna, no Diário de Pernambuco, informações sobre a aquisição, como adquirir equipamentos em Super 8, como fazer filmes em Super 8. Um outro jornalista também, ainda muito jovem, ainda era um estudante, Gineton Moraes Neto, que tinha uma coluna chamada Geleia Geral no Diário de Pernambuco, onde ele falava sobre música, artes, cultura pop de uma maneira geral, e que ele também vai começar a se interessar pelo Super 8 e vai divulgar nos jornais. Inclusive tem uma das matérias que ele publica na época, tinha como título essa frase: arranje uma câmera, reúna a turma, vá para a rua. A transa é filmar. Então isso mostra bem o espírito, né, que o Super 8 trazia, que começa a contagiar então artistas, jornalistas, estudantes de comunicação que vislumbravam, né, a possibilidade de fazer cinema com o Super 8. E temos também Celso Marconi, que era um outro crítico de cinema no Jornal do Comércio, que também toma conhecimento do Super 8 e começa a falar na sua coluna dos equipamentos, de realizações de Super 8 em outros estados, abrindo então essa possibilidade de também aqui em Pernambuco vir a acontecer também essa movimentação em torno da produção do Super 8. E aí tem um acontecimento importante que a gente precisa registrar, que é a segunda jornada nordestina de curta-metragem em Salvador, que em 1973 inclui o Super 8, os filmes em Super 8, na sua programação. Ou seja, além do concurso em 16 e 35mm, passa a ter um espaço para o Super 8. E essa convocação da Jornada de Salvador chega ao Recife, e aí todos esses jornalistas começam então a divulgar nas suas colunas a importância de se realizar filmes para serem enviados para a Jornada de Salvador. E é exatamente isso que vai acontecer. Então, nessa jornada de 1973, vamos ter 11 filmes pernambucanos inscritos, todos realizados em Super 8. E entre essas primeiras realizações, nós vamos ter exatamente um grupo de pessoas que já conheciam a Bitola, né, e começam então a fazer as suas primeiras produções. Então temos Atos Eichler e Osman Godoy, que realizam um filme chamado O 13º Trabalho, para ser enviado para a Jornada de Salvador. Temos Hugo Caldas com A Missa do Vaqueiro, o próprio Fernando Spencer com um filme de ficção intitulado Labirinto. Temos Paulo Cunha e Ricardo Almeida com o filme Manicômio, José Onofre e Cleto Mergulhão, que faz um filme de gênero, um filme de terror chamado A Casa Maldita. Enfim, então, como podemos ver, tem uma diversidade de produções que começam a acontecer exatamente nesse período. Então, todos esses filmes e mais outros vão participar da jornada de curta-metragem em Salvador.
E aí a gente vai perceber, já nesses primeiros filmes, algumas tendências dessa produção de Super 8. Ou seja, super-oitistas que vão trabalhar num viés de documentário, como é o caso de Hugo Caldas com A Missa do Vaqueiro, que é um documentário nos moldes tradicionais, a tentativa de filme de ficção, como é o caso de Labirinto e A Casa Maldita, e também um cinema que vai, digamos assim, transitar entre a ficção e a experimentação, como é o caso do filme A Górgona Doméstica, de Osman Godoy, né, que vocês vão perceber e a gente vai ver um trecho desse filme agora. Olha, Cida, eu vim aqui para te dizer uma coisa. Não, e talvez essa seja mesmo a minha última chance para fazer isso. E olha, eu não te diria, você tem certeza que você vai se casar com um homem que você ama. Se você tivesse escolhido o Santiago, é próximo, não diria nada que te aceitar. Mas não é isso que está acontecendo. Você está sendo coagido na situação. Eu não posso ficar parado, indiferente diante de uma situação. Filha, você não pode se casar com um homem que você não ama. Você pode vir aqui para te dizer, para te cumprimentar, para te dar os parabéns, para te despedir de você, o quê? Não, Cecília. Olha, eu vim aqui para te dizer que eu não vou deixar você se casar com ninguém mais. Olha, por favor. Cecília, você não pode fazer isso com gente. Eu te amo, Cecília. Você também me ama. Me diga. Como vocês puderam ver, A Górgona Doméstica, embora, claro, levando-se em conta as limitações do Super 8 e o fato de vocês terem visto um filme que já é, na verdade, uma cópia da cópia feita em DVD, que aí você perde um pouco a qualidade da imagem, mas dá para perceber nesse filme de Osman Godoy uma narrativa estruturada, é um filme que tem uma mensagem crítica muito clara e tem uma encenação, ou seja, o Super 8, embora, né, tenha com todas as suas limitações, ele permitia aos realizadores algumas experimentações e a tentativa de reproduzir naquela bitola amadora processos que eram perfeitamente conhecidos no cinema tradicional. A partir de 1974, nós vamos observar um crescimento da produção de filmes Super 8 em Pernambuco. A bitola, os equipamentos estavam mais acessíveis, tinha havido toda essa movimentação em torno das jornadas de Salvador,
Então, mais e mais pessoas começam a descobrir, né, o Super 8 e a utilizar o Super 8 exatamente com o fim mesmo de produzir filmes como se estivesse fazendo filmes para o cinema profissional. E em 1975, Pernambuco já era o estado nordestino com a maior produção em Super 8. E além dos realizadores, você tinha técnicos, né, como é o caso de Firmo Neto, Carlos Cordeiro, Lima, que eram pessoas que faziam filmes em Super 8 para casamentos, aniversários, formatura, festas de formatura, e eles também prestavam serviço aos realizadores. Então você tem um grupo de realizadores que eles mesmos, eles próprios fazem os seus filmes, como é o caso de Osman Godoy, e tem outros que vão utilizar é, esses técnicos para fazer os filmes, né? Ou seja, eles trabalhavam a ideia, o argumento, mas na hora de fazer as filmagens eles chamavam alguém. Então, Geneton, por exemplo, ele chamava Firmo Neto. Aí depois temos João Muniz de Brito, que é outro realizador que vai também, né, se encantar com o Super 8 e vai começar a produzir filmes. E ele vai chamar, por exemplo, Rúker Vieira, né, que tinha sido o cinegrafista de Aruanda, para fazer os seus filmes em Super 8. E aí você vai ter, nesse período, uma série de realizadores. Então, além dos já citados, nós temos João Muniz de Brito, né, que vai fazer uma série de filmes documentários, filmes experimentais, e vai se tornar um dos maiores produtores de filmes em Super 8 aqui em Pernambuco. Temos Flávio Rodrigues, que fazia documentários em Super 8. Valdéres Soares, que era um arquiteto que trabalhava seus filmes com animação, com recursos. Ele fazia um cinema experimental, né, usando, era quase como se fosse videoarte. Temos a Min Steppel, né, que faz um cinema mais anárquico, mais irônico, mais ácido, mais crítico. Temos Talvani Guedes, Félix Filho, Paulo Menelau, Geraldo Pinho, Douglas Tabosa, Paulo Bruschi, né, o artista plástico Paulo Bruschi, né, que é conhecido pelas suas performance, por arte xerox, que sempre foi um artista de vanguarda, que vai fazer vários filmes utilizando a bitola Super 8. Ou seja, o Super 8 começa a despertar o interesse de vários grupos, né, além daquele grupo inicial de estudantes de comunicação, de jornalistas e de artistas plásticos, mas vai começar a se ampliar. Para vocês terem uma ideia, o Teatro de Amadores de Pernambuco criou um núcleo de cinema, né, comandado por Enéas Alvarez, que na época era diretor do Cinema do Parque, do Instituto de Cinema que funcionava no Teatro do Parque, e ele vai fazer um filme, comandar a produção de um filme chamado A Banda do Serafim, que é um filme com todos os itens, os requisitos de uma produção de um filme profissional. E é importante chamar a atenção para esses filmes pela diversidade dos temas que eles tratavam, né? Pela um olhar que era lançado sobre a produção artística, a produção cultural e questões do cotidiano da cidade do Recife. E dentro desse panorama, né, dentro dessa movimentação, dessa nova, né, leva de realizadores, né, tinha pessoas muito jovens, como é o caso de Paulino Menelau, né, que era um garoto, o pai dele fazia Super 8 e ele também começa a fazer Super 8 muito jovem. Então, enfim, então tem uma série de pessoas interessadas em Super 8. E aí, em 1977, vai surgir no Recife o chamado Grupo 8. Então, o que era esse Grupo 8? Esses realizadores começaram a perceber que eles tendo uma associação, eles podiam trocar informações, podia haver permuta de experiências, e o Grupo 8 também vai se lançar na organização de mostras e festivais e também na realização de cursos para os interessados em Super 8. Então eles vão, embora antes já tinha alguém, um ou outro que faziam pequenos cursos de Super 8, mas o Grupo 8 vai tornar constante essa realização de cursos, e todo curso, no final, inclusive, tinha a produção de um filme pelos alunos. Ou seja, então, o Grupo 8 ele atua também assim como uma espécie de formador, né, de super-oitistas,
e também de congregação, porque aí você tem troca de informações, então os festivais que estavam acontecendo, onde poderiam os filmes ser exibidos, então esse Grupo 8 vai ter uma importância grande nesse panorama do Super 8 em Pernambuco. E aí você vai ter, nesse período, uma diversidade de mostras, de festivais, como é o caso da própria Jornada de Salvador, o Festival Brasileiro de Filmes Super 8 em Curitiba, Festival de Cinema Amador de Sergipe, Festival de Brasília, enfim, vários festivais de cinema que aconteciam no Brasil nesse período vão incorporar a Bitola Super 8 dentro da sua programação, tanto realizando mostras, mas também concursos com premiação, né, para os super-oitistas. Então, os filmes Super 8 circulavam sobretudo nesse circuito de festivais. Para vocês terem uma ideia, esses filmes chegaram a ser exibidos, filmes pernambucanos, no Festival de Oberhausen, na Alemanha, que era um festival de curta-metragem super conhecido e que permanece famoso até os dias de hoje. Tem uma mostra numa universidade norte-americana, tem uma mostra no Museu de Arte Moderna no Rio de Janeiro, enfim. Então, havia um circuito, né, de circulação desses filmes, mas também de discussão, de reflexão em torno dessa produção em Super 8. E no caso aqui em Pernambuco, nós vamos ter também, graças ao Grupo 8 e graças também a algumas iniciativas pessoais, a realização de diversas mostras e festivais destinados para a Bitola do Super 8. A primeira mostra que se tem notícia aqui é uma mostra realizada por Cleto Mergulhão, que é um cineasta que já tinha realizado nos anos 70 o filme O Palavrão, né, um filme em 35mm, um longo em 35mm. Ele vai organizar em Belo Jardim uma mostra de filmes Super 8. Então todos esses filmes que tinham participado da Jornada da Bahia e as novas produções vão estar presentes nessa cidade do interior pernambucano. Mas a mostra mais importante vai acontecer em 1975, que é a primeira mostra recifense do filme Super 8. Ela aconteceu no Teatro do Parque e durou 3 dias. E foram 3 dias assim muito interessantes, porque toda essa produção que estava circulando em festivais, de certa forma, ela não era muito conhecida fora desses eventos. Ou seja, a cidade do Recife sabia que estava acontecendo, que tinha esses filmes, algumas pessoas já tinham assistido a algum desses filmes, em exibições em casa, entre amigos, mas não havia acontecido ainda uma grande mostra dessa produção. E essa mostra do Parque de 1975 levou ao Teatro do Parque, diariamente o teatro ficava lotado, ou seja, foram milhares de pessoas da cidade, da vida cultural da cidade, que travou conhecimento com a produção de Super 8. E aí daí nós vamos ter outras mostras e festivais, mas sem dúvida os festivais mais importantes, no caso da nossa realização local, vão ser os 3 festivais de cinema Super 8 que vão ser realizados em 77, 78 e 1979, que vai acontecer em parceria com a Fundação Joaquim Nabuco, que já realizava uma mostra de filme documental. Então há uma associação da Fundação Joaquim Nabuco com o Grupo 8 na realização desses festivais. E vale ressaltar que esses festivais são importantíssimos porque, além da produção pernambucana, trazia filmes de outros estados. Então, filmes baianos, filmes de São Paulo, do Rio, de outros estados nordestinos, Paraná, Rio Grande do Sul. Então, esses filmes eram exibidos em diversas sessões. Você tinha, além dos filmes em Super 8, tínhamos debates, então pessoas como Jean-Claude Bernardet, Ismael Xavier, Silvio Bach, o pessoal do Abraham Berman, que era do Super 8, tinha um grupo de Super 8 em São Paulo, então vinham para cá, então havia seminários, debates, exibição de mostras especiais, enfim. Então esses festivais, eles faziam uma discussão, embora a bitola fosse uma bitola amadora, mas a discussão, além da discussão em torno dessa bitola, havia um debate sobre o cinema, de uma maneira geral, e sobre o cinema brasileiro. Então, cursos de linguagem cinematográfica, de estética do cinema. Então, tudo isso era uma movimentação muito interessante e que dava à produção superoitista uma relevância no panorama cultural do Recife. Bom, agora nós vamos conversar um pouco sobre aspectos da linguagem do Super 8
e também da importância, do ponto de vista cultural, que esta movimentação em torno do Super 8 causou aqui em Pernambuco. Bom, antes de detalharmos um pouco essas questões, é bom lembrar que, no nosso caso aqui, de uma maneira geral, né, os filmes em Super 8 tinham três formatos mais utilizados. Que são os filmes documentários, então vários realizadores realizavam documentários dentro do padrão, né, estético do documentário, do que se fazia na época, com tomadas ao vivo, nos locais, o uso de um narrador para apresentar o tema. Enfim, então são aspectos que dizem, se relacionam diretamente com a própria realização do documentário profissional. Também tinha os filmes de ficção, embora tenham sido em menor número, mas existiram algumas produções que trabalhavam com a ficção e tem algumas bem-sucedidas, outras nem tanto, mas como exemplo eu posso citar o filme Lua Cambará, de um cearense radicado no Recife, que é Ronaldo Corrêa de Brito, que junto com Francisco Assis, um outro cearense, eles realizaram o filme Lua Cambará, né? E é um longa-metragem rodado em Super 8, então, e é uma ficção. Então, para vocês terem ideia das possibilidades que o Super 8 oferecia. E boa parte dos filmes utilizavam a linguagem mais experimental, sobretudo filmes de artistas plásticos, dos jovens estudantes de comunicação. Então eram filmes mais voltados para questionamentos em torno de comportamento, em questões políticas, embora a gente saiba que nesse período é o período mais difícil da ditadura, um dos períodos, né, de grande dificuldade por conta da censura, por conta da perseguição política a quem se opusesse ao regime militar. Então, essas questões, de certa forma, interferiam na produção de Super 8. Mas esses filmes experimentais, então, se valiam de uma linguagem mais metafórica para provocar questionamentos em torno da situação do país naquele instante. E esses filmes geralmente se inspiravam no cinema novo, nos cinemas de vanguarda, como a Nouvelle Vague francesa, que eram filmes exatamente que lidavam com a linguagem do cinema. Então você vê muita metalinguagem, né, se referindo ao próprio Super 8. Alguns realizadores transitavam digamos assim, diferentes formas de realização, como é o caso de Gilmar Muniz de Brito, que trabalha um pouco com documentação, por exemplo, quando ele faz o filme Babalorixá, Mário Miranda, Maria Aparecida no Carnaval, que é sobre um personagem, um pai de santo de Casa Amarela, que também desfilava num bloco carnavalesco. E ele, ao mesmo tempo, fez filmes bem experimentais com o vivencial, e filmes que traziam outras linguagens para o Super 8. E nesse panorama, né, da realização aqui em Pernambuco, a gente consegue identificar dois grupos. Um é o grupo que era mais apegado, digamos assim, a uma tradição da realização fílmica, ou seja, eles vão tentar fazer com o Super 8 o mesmo que se fazia no cinema profissional. E tem outro grupo, que é esse grupo mais anárquico, que trabalha com os filmes experimentais e que defendiam um cinema mais autoral, um cinema de uma expressão mais livre, mais aberta. Embora esses dois grupos, digamos assim, não fossem opositores, mas havia uma diferença, né? E essas questões às vezes vinham à tona nos debates em torno da produção do Super 8. Mas é importante lembrar também que a realização desses filmes, eles, de uma maneira geral, com algumas exceções, né, em que se fazia um filme com todos os procedimentos, né, tradicionais de elaboração de roteiro, de se filmar de acordo com o roteiro, depois ter o processo da montagem, de finalização, trucagem, de uma forma bem, digamos, linear, né, e tentando seguir tudo os cânones da linguagem cinematográfica. Existiam outros que, na verdade, faziam filmes um pouco, digamos assim, aleatórios. Eles tinham um guia do que deveria ser filmado, como é o caso de Geneton, o próprio Gilmar Muniz de Brito. Eles não faziam um roteiro, eles faziam uma sequência de cenas que seriam filmadas e depois eles colocavam música, um texto que estabelecesse uma relação com essas imagens.
Se filmava muito em locação, o Super 8 não permitia, então, se filmar em estúdio, fazer, digamos assim, um investimento nesse sentido. Então, normalmente se filmava nos locais, ou na rua, ou na casa de alguém, ou em bares, onde fosse possível se filmar. Havia muita improvisação no registro da imagem e captação de som, e sempre é um trabalho que revela-se um pouco artesanal. Quer dizer, o Super 8, por exemplo, colocação de banda sonora. Então tinha gente que pegava fita cassete, recortava e pregava no filme para depois fazer a gravação, simulando os filmes que já vinham com a banda sonora magnética neles. Se queria fazer uma imagem com movimento, uma panorâmica, então para a câmera, geralmente a câmera estava na mão, para não trepidar, então você pegava um carro e baixava o ar do carro, de modo que o carro se movimentava e ele não trepidava tanto. Ou seja, invenções, né, usava escada de bombeiro para fazer como se fosse grua, então tudo era possível dentro desses processos de criação. Mas é interessante observar que, do ponto de vista cultural, esses filmes feitos de uma forma, digamos assim, com muito improviso, com coisas que não eram tão comuns, né, diante das condições que se tinham, eles trouxeram um debate cultural muito interessante, né? Você tem o debate sobre a questão da profissionalização e do amadorismo, porque tinha aqueles cineastas que defendiam um cinema livre, amador, autoral, experimental. Já tinha os realizadores que visavam com o Super 8 alcançar um patamar ou a possibilidade de virem a se tornar profissionais de cinema, mesmo largando o Super 8 e migrando para bitolas maiores como 16 ou 35 milímetros. Tem a questão da comercialização ou diletantismo, né? Algumas pessoas sonhavam, pensavam em ganhar dinheiro com o Super 8. Tem até alguns experimentos que foram feitos, né, como é o caso de um programa que era Eduardo Maia e Félix Filho, que fazem um programa que era para ser exibido em escolas, cobrando ingresso. Enfim, há tentativas tímidas e quase nenhuma delas, na verdade, foi adiante, porque o Super 8 não era visto como um cinema profissional. Tem a questão da documentação e experimentação, né? Os cineastas que faziam documentário acreditavam que o Super 8 sim podia ser um filme engajado, podia ser um cinema que resultasse em mudanças sociais, né? Que é um pensamento que vem desde o cinema novo, mas tinha aqueles que trabalhavam com a experimentação que achavam que o cinema era outra questão, né? Que com o Super 8 queria se atingir um outro patamar, um outro nível de inquietação e de provocação cultural. A questão do engajamento político, né? Alguns cineastas, você vê nos filmes assim, uma postura mais política, em outros optam exatamente por um cinema de poesia, do desbunde. Tem também a questão da cultura popular e da cultura massiva, né? Alguns cineastas se dedicam muito a fazer filmes sobre maracatu, sobre questões regionais, enquanto que outros se debruçam mais por questões contemporâneas. Inclusive se trazia discussões, né? Por exemplo, a premiação do filme Missa do Vaqueiro na Jornada de Salvador desencadeou um debate, porque Celso Marconi defendeu o filme Górgona Doméstica, do Osman Godoy, como sendo um filme mais interessante do ponto de vista da realização, do ponto de vista crítico, e isso causou um debate, que tinha gente que achava não, o cinema devia registrar as expressões da nossa cultura popular, enfim. Então esse tipo de debate que era muito bem-vindo e muito interessante na época. Questões sobre o rural e o urbano e também sobre liberdade de expressão e autocensura, que foi um debate bem, digamos assim, um dos debates mais quentes que tiveram na época, porque havia essa questão, embora nunca tenha ocorrido, digamos assim, uma censura mais direta sobre o Super 8, porque o Super 8, de certa forma, ele circulava num circuito mais alternativo, mais independente, então ele não chegava, digamos assim, ao grande público. Então ele não seria uma ameaça do ponto de vista político, embora houvesse um certo olhar da censura. Por exemplo, quando tinha um festival, a censura geralmente via todos os filmes. Tem caso de filme que foi mandado para algum festival e foi censurado, filmes que desapareceram, sessão em que de repente chegava a Polícia Federal e querendo ver, saber o que estava acontecendo, mas foram episódios relativamente, digamos,
psíficos, né, diante de outras questões mais duras que aconteciam nesse período. E alguns cineastas então defendiam que antes de ter seus filmes feitos com tanto sacrifício, com tanta dificuldade, apreendidos ou interditados, né, de serem exibidos, era melhor não tocar em certos assuntos. Isso que gerou um questionamento que também era interessante, né? No momento em que o país vivia sob censura, sob uma ditadura, esse tipo de debate vir à tona, mesmo que fosse à margem, né, das cenas principais, mas não deixava de ser uma discussão interessante. Bom, e aí a gente pode falar das contribuições que o Super 8 trouxe aqui para a produção audiovisual em Pernambuco. Uma delas foi ter funcionado como escola de cinema. Para muita gente, os primeiros passos no cinema foram dados exatamente com o Super 8. É o caso de Fernando Spencer, que migrou para a produção de filmes em 16 e 35 milímetros. Outro aspecto importante de contribuição do Super 8 em Pernambuco foi a participação dos cineastas pernambucanos nos debates em torno do cinema brasileiro. Nesse período havia uma grande mobilização dos cineastas, sobretudo os curta-metragistas, no sentido de uma legislação que desse espaço ao curta-metragem no cinema comercial. E isso permitiu que os pernambucanos participassem desses debates em torno do cinema brasileiro, graças aos filmes em Super 8 incluídos na programação dos festivais. Uma outra coisa também que é importante ressaltar, uma contribuição valiosíssima do Super 8 é a documentação de manifestações culturais, o registro etnográfico, como os filmes que Mário Sotomayor fez para a Fundação Joaquim Nabuco. Esses filmes trazem imagens, por exemplo, tem um filme de Fernando Spencer com o maestro Nelson Ferreira, que é a única imagem do maestro Nelson Ferreira em audiovisual. Né? E foi feita em Super 8. Então, Dona Santa do Maracatu, enfim, são filmes que de alguma forma resgatam, né, personagens e manifestações que aconteciam naquele período. E agora a gente vai ver um trecho, por exemplo, do filme Valente ao Galo, de Fernando Spencer, em que esse tipo de registro é muito interessante. As notícias mais antigas sobre briga de galo datam de 1500 anos. Talvez ela se origine da China. As guerras dos gregos e persas trouxeram o galo para a Grécia. Em Roma talvez fosse entretenimento infanto-juvenil. Temístocles instituiu o combate de galos em memória da Batalha de Salamina. A briga de galo no Brasil foi introduzida provavelmente pelos portugueses. Apesar de proibida, ainda hoje em algumas regiões apaixona o povo. Tem seu regulamento, suas regras próprias, que nesse particular muito se assemelham às de outras competições organizadas. Os treinamentos são rigorosos e duram meses. O preparo para o futuro campeão é rígido a partir de sua alimentação. As lutas têm duração de 2 horas e em cada 15 minutos há um intervalo para os galos serem lavados e descansarem. Rinha ou Rinheiro no Nordeste é o local da luta. Os galistas fazem apostas com o público e só os colocam na arena depois da verificação preliminar feita pelo juiz. Bom, como vocês viram, a contribuição, né, que o Super 8 traz, né, no registro desses acontecimentos, desses eventos da vida cultural em Pernambuco nos anos 70. Outra contribuição também importante é que o Super 8 trouxe o audiovisual como pauta de discussões, de reflexão na cultura pernambucana e de uma forma mais livre, mais arejada em relação à cultura oficial, né, que era tutelada pelo Estado e também com relação ao clima repressor da ditadura militar. Então, de certa forma, algumas dessas produções tiveram liberdade para fazer questionamentos, jogar ideias muito interessantes sobre a vida cotidiana, e o Super 8 participou disso de alguma forma. E nesses filmes, além, né, de termos questionamento dos padrões de comportamento, então são filmes que vão questionar, por exemplo, já tem esboço de questões ecológicas, como os filmes de Gilda Macedo, tem questões sobre a homossexualidade, como é o caso dos filmes de Jomar Muniz de Brito, alguns questionamentos políticos e também um exercício da crítica cultural.
né, como a gente pode assistir no filme O Palhaço Degolado, de Gilmar Muniz de Brito, em que vocês também vão ver um pequeno trecho. Mestre Gilberto Freire! Mestre Gilberto Freire! Mestre Gilberto Freire! Muito bem situado nos trópicos. Casa Grande. Casa Grande. Alpendres, terraços, quartos e salas, senzala, senzala! Mestre Gilberto Freire, senzala! Casa Grande de detenção da cultura. Muito bem situado nos trópicos. Tristes trópicos. Democracia racial a seu modo. Morenidade, brasilidade a seu modo. Lusotropicologia a seu modo. Regionalismo ao mesmo tempo modernista e tradicionalista a seu modo. Relações entre política e tecnocracia a seu modo. Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais a seu modo. Anarquismo construtivo a seu modo, não é, Glauber Rocha? Democracia relativíssima a seu modo. Ai, que saudades dos quitutes e dos quindins, preparados pelas sinhazinhas formosas em seus engenhos e pelas piedosas freirinhas em seus conventos. Como vocês puderam ver, no Palhaço Degolado, Gilmar faz, né, uma brincadeira lúdica, né, questionando os movimentos, os feudos tradicionais da cultura pernambucana. De um lado, o movimento armorial de Ariano Suassuna e do outro, a tradição, né, da sociologia do nosso mestre Gilberto Freire. Bom, então o que é importante, né, ver nisso tudo é que o Super 8, de certa forma, foi um espaço de resistência cultural importantíssimo naquele período, né, abrindo espaço para essa reflexão e para discussões em torno do fazer cultural em si e das questões que estavam em evidência naquele momento. Para encerrar essa nossa aula, vamos falar do momento talvez mais triste, né, dessa trajetória do Super 8, que é exatamente o fim do ciclo, né? Ele vai ocorrer por conta do encarecimento dos equipamentos e cartuchos de filme. Chegou a partir de 78, 79, foi ficando cada vez mais caro, porque havia uma legislação com relação a produtos importados, né, imposta pelo governo federal, e isso dificultava, né, que a chegada de equipamentos. Então as câmeras que existiam à venda eram câmeras que já estavam, né, no mercado, então a entrada de novos equipamentos não era mais tão fácil. Como também o cartucho de filmes, ou seja, esses cartuchos ficaram muito caros e era impossível para um super-oitista fazer uma produção com a quantidade de cartuchos necessária por conta do alto custo. Sem contar que essas filmagens em Super 8, muitas vezes você ficava dependendo do laboratório da Kodak, precisava enviar esses filmes para a revelação, chegava lá, os filmes se perdiam, então a revelação não era feita com cuidado, então quando o filme voltava, quando se ia ver, quer dizer, tudo aquilo que tinha sido feito tinha sido perdido, enfim, então essas pequenas dificuldades vão se acumulando e isso de certa forma era um desestímulo à realização de filmes em Super 8. Também começa a acontecer com o crescimento da produção de curtas em 16 e 35, as próprias mostras de Super 8 começam a desaparecer e mesmo festivais, como é o caso da Jornada de Salvador, que aceitava filmes em Super 8, começa a excluir
o Super 8 da sua grade de programação. Isso também foi um baque sentido pelos realizadores em Super 8, que contavam com esses festivais para a apresentação de seus filmes e muitas vezes ganhavam prêmios nesses festivais, como era o caso de ganhar projetores, ganhar cartuchos de filme, revelação, que isso fazia com que os filmes produzidos pudessem sair mais baratos. E por último, talvez, digamos assim, o tiro mortal partiu com o aparecimento do vídeo doméstico. Com a chegada das câmeras de vídeo e os equipamentos de vídeo, então isso tornava muito mais atraente, muito mais barato a produção em formato eletrônico, através das câmeras de vídeo, do que o Super 8. Então, até ainda 83 existe, alguns filmes foram realizados, quem tinha equipamento, quem tinha os cartuchos, continuou fazendo filmes Super 8, como é o caso do Morte no Capibaribe de Paulo Caldas, que é um filme de 1983, já nos estertores do ciclo, e depois disso realmente a produção vai praticamente desaparecer. Alguns realizadores vão depois retomar o Super 8, mas assim, como experiências estéticas. Então hoje o Super 8 é utilizado para a realização de videoclipes, para alguns experimentos de transformação, de passagem de textura, quer brincar com a textura da imagem, enfim, experimentos estéticos ou plásticos que o Super 8 vai ser utilizado, mas aquela movimentação, aquela produção intensa realmente a partir de 83 desaparece, que vai determinar então o fim deste ciclo Super 8, que apesar dos pesares tem uma história muito importante no cinema pernambucano e no cinema brasileiro de uma maneira geral. Então, o que tem de produção experimental, o que existe de filmes, de ideias que circularam nesse período, elas estão registradas no Super 8. O próximo módulo do História do Cinema Pernambucano vai trazer com vocês Amanda Mansur, que vai falar exatamente da produção cinematográfica pós-ciclo do Super 8, e que vai culminar com a retomada, a participação de Pernambuco no cinema da retomada, com realizadores como Paulo Caldas, Cláudio Assis, que deram seus primeiros passos exatamente usando o filme Super 8.